Pessoal, bem-vindo ao canal de infecções hospitalares, e aqui a gente fala de infecções hospitalares e de erros médicos e de tudo que envolva esse assunto, um tema importante, porque milhões de pessoas morrem no mundo vítimas de infecções hospitalares, e isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, será um problema nos próximos milênios, nos próximos anos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do ataque dos fungos, tá, gente? Eu falei já em outros vídeos, né, que a OMS, o ano passado, montou uma lista com 19 dos fungos mais perigosos hospitalares do mundo. E como eu disse para vocês, eu criei esse canal movida por uma história pessoal, né? Meu parente teve várias infecções hospitalares, mais de 5. No hospital, já citei o hospital aqui, né? Eu internei ele para fazer uma biópsia, né? No hospital paulista, no hospital particular paulista, muito renomado, tá? Já citei aqui nesse canal. E ele teve várias infecções hospitalares, tá? Como disse, infecção hospitalar não é comum, não é normal, a gente não pode normatizar, é um problema do hospital, tá? Está relacionada a seguir protocolos, seguir regras de higiene, e cuidados com catéter, sonda, lavar mão, uso de luvas e tudo mais, né? Que a gente já falou aqui nesse canal exaustivamente, tá? Então, eu resolvi falar desse tema, que é um tema importante. Entre os fungos hospitalares que meu pai teve, né, meu parente teve, e que estão na lista da OMS, que a OMS montou o ano passado, está o Aspergillus, tá? E meu parente teve o Aspergillus, e é perigosíssimo, tá? O Aspergillus, que é a aspergilose, que a gente chama de aspergilose, 80% dos problemas, né, das infecções hospitalares são causados pelo Aspergillus, tá? E ele causa morte, tá? Ele é fatal. Geralmente ele é fatal. O Aspergillus, ele causa problema, geralmente ele entra na corrente sanguínea e ele afeta muito o sistema respiratório, tá? Ele vai afetar o sistema respiratório, ele vai afetar a corrente sanguínea e ele entra os esporos, né? Esse fungo, ele tem os esporos e ele vai entrar na parte pulmonar, tá? Ele vai afetar a parte pulmonar.
E é um problema gravíssimo, tá? É um problema gravíssimo e de fato, tá? Meu parente teve problema seríssimo de respiração e ligado realmente ao aspergillus, tá? O aspergillus é terrível. Ele pegou na internação desse hospital, que ele se internou, né? Que a gente levou ele para fazer a biópsia. Ele não conseguiu fazer tratamento da bactéria. Meu pai teve vários fungos, tá? Vários fungos, infelizmente, tá? Ele teve vários fungos e os fungos mais perigosos. Nesse hospital aí que eu já citei, tá? Que eu não posso citar, mas foi nesse que ele morreu. Ele teve uns 3 fungos, mais ou menos. Né? Mais ou menos, tá? Candida albicans, Candida tropicalis e o aspergillus, tá? Que ele teve. Então, acho que ele teve mais um. Candida glabrata, que também tá se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano também. Então, fungo é complicadíssimo, é uma preocupação muito grande. Até assisti um vídeo da FAPESP, um pesquisador falando sobre os fungos, né? Os fungos hospitalares. É complicadíssimo o fungo, porque as pessoas têm pouquíssima informação, os médicos têm pouquíssima informação, não sabem usar os antibióticos direito, usam errado, e aí eles acabam desenvolvendo um fungo muito resistente. Muito resistente. E aí complica ainda mais, né? Eles acabam dando remédios, né, errados, e aí a pessoa morre, não consegue, né? E o fungo, ele ataca principalmente os pacientes imunossuprimidos, os que tomam corticoides, tá? E ele vai direto na corrente sanguínea, tá? Ele vai causar, meu pai teve mesmo esse problema terrível. O fungo, ele mata em semanas, tá? Ele é perigosíssimo, o fungo. Ele vai para a corrente sanguínea, ele muitas vezes entra pelas feridas ou pela respiração, os esporos dele. E ele vai dar problema de insuficiência respiratória. Ele vai dar problema, ele ataca o rim, tá? É terrível, o fungo é terrível. O fungo é avassalador, né? A infecção hospitalar por fungo é terrível, terrível. E realmente existem pouquíssimos antibióticos, se não me engano existem 4 antibióticos, e eles não sabem, os médicos não sabem usar direito, tá? Isso é um problema seríssimo. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, fala isso, fala que isso é uma preocupação muito grande, né, dos fungos, os fungos. Eu aqui nesse canal tô falando, gente, sobre os fungos. Eu até coloquei uma lista, né, dos 19 fungos que a OMS relacionou como os mais perigosos, e eu vou falar de cada um, tá? Eu já falei do aspergillus, mucuralis, o fungo negro, tá? Já falei, e vou falar desses outros. Bom, é isso, gente. Até mais.